Página de abertura. Do livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem: 116. Título: Ouçam-nos. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Lucas 16, 29. A resposta de Abraão ao rico da parábola ainda é ensinamento de todos os dias, no caminho comum. Inúmeras pessoas se aproximam das fontes de revelação espiritual, entretanto, não conseguem a libertação dos laços egoísticos, de modo que vejam e ouçam qual lhes convém aos interesses essenciais. Há precisamente um século estabeleceu-se intercâmbio mais intenso entre os dois planos na grande movimentação do cristianismo redivivo. Contudo, há aprendizes que contemplam o céu angustiados tão só porque nunca receberam a mensagem direta de um pai ou de um filho na experiência humana. Alguns chegam ao disparate de se desviarem da senda alegando tais motivos. Para esses, o fenômeno e a revelação do Espiritismo evangélico são simples conjunto de inverdades, porque nada obtiveram de parentes mortos em consecutivos anos de observação. Isso, porém, não passa de contrassenso. Quem poderá garantir a perpetuidade dos elos frágeis das ligações terrestres? O impulso animal tem limites. Ninguém justifique a própria cegueira com a insatisfação do capricho pessoal. O mundo está repleto de mensagens e emissários há milênios. O grande problema, no entanto, não está em requisitar-se a verdade para atender ao círculo exclusivista de cada criatura, mas na deliberação de cada homem quanto a caminhar com o próprio valor na direção das realidades eternas. Emmanuel. E agora, a palestra. Meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um estudo doutrinário da Casa de Francisco de Assis, do Grupo Espírita Francisco de Assis. Nós hoje vamos dar continuidade ao estudo de O Livro dos Médiuns. Nós estamos estudando atualmente o capítulo 5º da segunda parte do Livro dos Médiuns, que trata das manifestações físicas espontâneas. Nesse capítulo, nós vamos estudar especificamente do item 96 ao item 98, que vai iniciar o estudo dos fenômenos de transporte. O fenômeno de transporte é, como nós vamos poder ver ao longo do estudo, uma manifestação física espontânea. E o que ele consiste? O fenômeno de transporte consiste no trazimento de objetos pelos espíritos para um lugar onde antes eles não estavam. Ou seja, os espíritos trazem objetos materiais de um local para o outro. E geralmente os objetos que são transportados são objetos pequenos, objetos delicados, como flores, confeitos, frutas, joias. Ora, uma coisa interessante desses itens é que Kardec já de início nos alerta a respeito da possibilidade desse fenômeno ser fraudado. Ou seja, é preciso observar com atenção para que nós saibamos se nós estamos realmente diante de um fenômeno real ou se aquilo ali envolve algum tipo de truque.
Afinal de contas, todos nós tivemos oportunidade de assistir a shows de mágica, por exemplo, e nós já vimos os mágicos tirando aparentemente objetos de lugares onde eles antes não estavam. Então é o mágico que tira o coelho da cartola, que tira as cartas na manga, né? É tradicional. Nada nesta mão, e de repente, pela habilidade do profissional, surge ali um objeto que aparentemente nós não estávamos vendo. Então, pela possibilidade da ocorrência de fraude, de enganação, Kardec recomenda que nós observemos bem o que nós estamos procurando ver. E Kardec nos dá 3 critérios, 3 dicas, se nós podemos dizer assim, para que nós tenhamos certeza da veracidade do fenômeno de transporte. Um deles é a questão da honestidade, da seriedade, do desinteresse das pessoas que estão envolvidas na produção daquele fenômeno. As pessoas estão procurando auferir algum tipo de lucro, de vantagem, de reconhecimento? Ou aquilo ali acontece movido pela honestidade e pelo desinteresse? É uma questão a ser observada. Em segundo lugar, Kardec recomenda que nós observemos também como se dá a produção do fenômeno, as circunstâncias em que ele se dá, como, por exemplo, o ambiente. Será que o ambiente é um ambiente que permite em que haja objetos aparentemente escondidos e que de repente sejam revelados? Não há nada de espiritual ali, mas isso poderia dar a impressão de que foram trazidos de alguma forma pelos espíritos? E a terceira condição, a terceira dica que Kardec nos dá para que nós tenhamos certeza da veracidade desse fenômeno é justamente o conhecimento do espiritismo, o conhecimento da doutrina espírita, o fato de nós sabermos as leis que regem a produção e a realidade desses fenômenos, para que nós possamos, ao observar, saber se aquilo que nós estamos observando é possível ou se é possível que o fenômeno realmente ocorra do modo como nós estamos observando. Uma vez que a doutrina espírita, no seu cunho científico, ela tem como objeto estudar as leis que regem as relações entre o mundo espiritual e o mundo material, o conhecimento dessas leis vão nos dar uma base sólida para que nós possamos interpretar os fenômenos que nós estamos observando. A partir daí, no item seguinte, Kardec vai reproduzir uma comunicação de Erasto, um espírito que se identifica como discípulo de São Paulo, e efetivamente Erasto é citado em 2 ocasiões nas cartas de Paulo, uma delas na segunda epístola a Timóteo e a outra na epístola aos Romanos. Erasto começa dizendo o seguinte: para os fenômenos de efeitos físicos em geral, abstraindo-se a questão do transporte, ou seja, os fenômenos das batidas, dos sons, da movimentação dos objetos, como das mesas girantes, é preciso que, para que o fenômeno ocorra, haja médiuns que tenham a capacidade em seu perispírito, como diz Erasto, de expansão e penetrabilidade. Isso faz com que o médium possa projetar em torno de si o seu fluido animalizado, fluido esse que, combinado com o fluido dos espíritos, como nós já vimos nos estudos anteriores, essa combinação vai envolver um determinado objeto e fazer com que aquele fenômeno realmente ocorra. E Erasto ainda diz que, se na produção desses fenômenos especificamente houver a presença de mais de um médium com igual capacidade para essa doação fluídica, isso ainda facilitaria a produção do fenômeno, porque haveria aí a possibilidade, como diz Erasto, de haver determinadas dilatações e concentrações de fluidos, e isso pode inclusive ser obtido pela vontade do médium, ou seja, um fenômeno de efeito físico que deixa de ser espontâneo e passa a ser voluntário. Porém, Erasto nos alerta que, no caso dos transportes, a coisa se passa de modo diferente. Na verdade, para produzir um fenômeno de transporte, é preciso que o espírito trabalhe apenas com um médium. Não existe essa circunstância de vários médiuns ao mesmo tempo colaborarem no fenômeno. Não. Apenas um médium ali será aquele, o capacitado, pelas suas características fluídicas, de doar esses fluidos para que o fenômeno aconteça. Erasto diz que é necessário,
uma característica especial do médium, de tal modo que o médium tenha uma capacidade de concentração e, ao mesmo tempo, de difusão dos fluidos de uma forma superior. Ele diz que o médium deve ser superiormente dotado, ou seja, ele categoriza o médium como dispondo de uma característica especial. Além disso, é preciso que esse fluido do médium tenha semelhança com o fluido do espírito que está produzindo o fenômeno, de tal forma que haja uma fusão entre esses fluidos, ou seja, entre esse fluido que o encarnado vai doar para o fenômeno, esse fluido animalizado, deve ter semelhança com o fluido do espírito, de tal modo que isso vai aumentar as possibilidades do que Erasto chama do espírito motor, ou seja, do espírito que vai realizar o transporte, e essa combinação fluídica vai fazer, combinação esta que é muito específica, muito especial, vai fazer com que o espírito seja capaz de isolar, tornar invisível e movimentar, transportar o objeto para um outro lugar onde ele vai aparecer. De forma ainda curiosa e interessante, Erasto diz que isso se dá não apenas com objetos, mas seria possível também que isso se desse com encarnados, ou seja, uma pessoa poderia ser isolada fluidicamente, tornada invisível e transportada pelos espíritos para um outro ambiente. Vemos então, meus amigos, que essa é uma circunstância muito específica, muito especial, um fenômeno capaz de acontecer, possível, real, mas que envolve características bastante peculiares e específicas. Daí mesmo, Erasto diz então que esse é um fenômeno raro de acontecer. Por quê? Por várias circunstâncias. Em primeiro lugar, o espírito pode trabalhar com um médium só, que tem aquela característica fluídica adequada. Depois, a presença no ambiente de outras pessoas que tenham, por exemplo, má vontade, que sejam incrédulas ou que tenham disposições contrárias ao fenômeno, podem produzir uma perturbação fluídica que vai dificultar muito ou até absolutamente impedir a realização daquele fenômeno. Dessa forma, esse é um fenômeno que ainda mais dificilmente, como diz Erasto, será produzido em público. Muito raramente isso vai acontecer pela presença de outras pessoas, como nós já vimos, que podem ter disposições contrárias àquilo ali e impedir a realização daquele fenômeno. Logo, é motivo de suspeição se nós encontrarmos alguém que venha nos dizer que pode produzir um fenômeno de transporte à sua vontade, ou seja, a qualquer momento que ele deseje. Isso absolutamente é improvável, se não impossível. Nós vemos então que o fenômeno de transporte é uma manifestação física que acontece, em sua maior parte, espontaneamente. Ela vai acontecer de modo espontâneo e sem premeditação, na intimidade. Daí Kardec a categorizá-la como uma manifestação física espontânea devido à sua raridade e à peculiaridade para a sua produção. Erasto, ainda no final da sua comunicação, nos diz o seguinte: Erasto vai nos dizer que é preciso que nós tenhamos critérios, que nós tenhamos cuidado na análise dos fenômenos espíritas de uma forma em geral. Por quê? Porque o fato de nós levarmos em consideração ou de nós acreditarmos inconsideradamente em qualquer fenômeno só porque dele seja dito que é espírita, produzido pelos espíritos ou mediúnico, vai nos categorizar como espíritas exaltados. Aqueles que, sem nenhum tipo de análise, acreditam ou em tudo que os espíritos dizem, ou vão acreditar em qualquer fenômeno ao qual seja atribuído uma origem espiritual, quando muitas vezes o fenômeno pode ter uma origem puramente material, né? E com esse alerta de Erasto, ele diz o seguinte: ora, não nego que determinados fenômenos de cunho espiritual, fenômenos de efeitos físicos, podem realmente colaborar para gerar convicção em algumas pessoas. Porém, se for o caso,
de se utilizar desse recurso de que a pessoa presencie um fenômeno de efeito físico para que ela seja convencida da veracidade do fenômeno ou até da realidade dos espíritos, é preciso que isso lhe seja apresentada de alguma forma que ela tenha algum conhecimento prévio sobre o que ela vai ver, e também que isso seja apresentado em boas condições, porque um fenômeno mal feito, que gere dúvidas, que gere desconfiança, na verdade não vai produzir convicção, vai produzir ainda mais descrédito. Ora, e Erasto diz que dispomos ainda de outros meios mais poderosos de convicção e de convencimento. Quais são? Ora, é a própria doutrina espírita, é a própria lógica, a própria exatidão do ensinamento que os espíritos nos dão, nos falando a razão, nos falando ao coração, nos falando da nossa vida imortal, da lógica da reencarnação, da justiça de Deus, explicando a todos nós, nos fazendo ver com outros olhos as circunstâncias que nos cercam em relação à nossa vida material, à nossa vida familiar, enfim, as dificuldades e sofrimentos que nos cercam. A doutrina espírita vem, com a sua visão ampliada, ampliar a nossa visão para que nós possamos ter ideias mais justas, mais corretas, ter mais fé em relação a tudo aquilo que nos acontece. Dessa forma, como diz Erasto, nós teremos aí um meio mais poderoso de convencimento do que simplesmente os fenômenos físicos, de ordem material. Porque, como diz Kardec, existem aqueles que dizem que viram e mesmo assim não acreditaram. Mas quantos aqueles que nos primórdios da doutrina espírita não tiveram contato com os fenômenos espíritas, mas totalmente convencidos e ligados à lógica que a doutrina tem, se convenceram da realidade dos fenômenos, da realidade da essência dos espíritos e com isso tornaram-se espíritas verdadeiramente. Então, meus amigos, concluindo aqui o nosso estudo de hoje, o fenômeno de transporte é um fenômeno bastante específico, raro de acontecer, que deve ser examinado com cuidado e com detalhe, porque as condições para a sua produção são condições muito específicas, mas nós temos na doutrina espírita, na sua lógica e nos seus ensinamentos, aquilo que nós precisamos para que nós possamos, estudando seus ensinamentos e colocando-os em prática, dar os passos necessários à nossa evolução espiritual. Que Jesus nos abençoe sempre.